né, no Oriente Médio, pelo petróleo. Tanto é que tem muito interesse ali dos Estados Unidos, né, que os Estados Unidos ele se interessa muito no petróleo que possui ali no Oriente Médio, tá? Por ser ali uma das maiores reservas que nós temos ali do mundo, né, no Oriente Médio referente ao petróleo. Ele situado no entroncamento entre três continentes, sendo eles a Europa, a África e a Ásia, e abrigando grandes reservas de petróleo e gás natural no Golfo Pérsico, o Oriente Médio é uma região estratégica do ponto de vista geopolítico. Essa região ela apresenta contrastes étnicos e religiosos que estão entre os mais conflituosos da atualidade. Ao longo deste capítulo, então, nós vamos estar estudando esses conflitos para compreender de que maneira eles são influenciados pelos contrastes observados nessa região. Então, durante esse capítulo, nós vamos trabalhar ali um pouquinho sobre esses conflitos, tá? Vou passar de uma forma assim, da forma principal para vocês, né? Esses conflitos que possuem no Oriente Médio, tá? Passar da forma principal, uma forma mais clara e principal, para que vocês possam entender, tá? Então, o Oriente Médio e seus contrastes. Ela é a região mais ocidental da Ásia, tá? E engloba, então, 17 países. Então, o Oriente Médio, ele fica mais ao ocidente da Ásia. Ele pertence à Ásia, porém ele fica mais ao ocidente, tendo ali 17 países, onde que é destacado pela diversidade da maior parte dessa população, né? Que é a população árabe, com exceção de Israel, que é onde a maior parte da população é composta por hebreus, ou seja, os judeus, tá? Aí nós temos no Irã e na Turquia, e nós temos as populações persas e turcas, tá? E no Afeganistão é um grande mosaico étnico que nós temos ali na região. A gente tem aqui um mapa, né, do Oriente Médio, aonde que vamos observar aqui estão os países, né, que fazem parte ali do Oriente Médio, a parte da Ásia, né, do Oriente Médio. Então a gente tem ali várias etnias, tá? Aqui o Afeganistão é o que possui ali a maior diversidade étnica dos países árabes. Aqui nós possuímos a legenda, quem quiser olhar no livro, acho que está mais nítida, tá? Aí nós vamos ter ali os árabes, os curdos, judeus, persas, bengales, africanos, né? São vários povos que compõem ali a população árabe. Porém, eles têm uma mesma característica, né? A forma que eles se vestem ali é uma característica muito distinta. Então, nós temos ali o homem de etnia judaica, né? Judia, a forma como que eles se vestem. Nós temos também o homem e a mulher de etnia turca, tá? A mulher de etnia árabe e o homem de etnia curda, tá? Então, vocês observam que todos eles, assim, eles têm ali as mesmas características na forma de se vestir, né? As mulheres sempre ali se preservando, né? Usando esses turbantes, que é uma maneira de elas se preservarem, né? Para o homem, porque ainda lá principalmente ali no Oriente Médio, ainda tem aquela questão cultural, aonde que o homem ele trabalha, a mulher cuida da casa, ainda existe muito disso lá no Oriente Médio, tá? Então, ainda alguns países o homem ele pode casar com várias mulheres, ainda tem essas características também, né? Que ainda são características culturais que ainda permanecem. Claro, já está mudando, né? Mas ainda tem algumas que permanecem ainda, tá? Lá na página, e lembrando ainda que é importante lembrar que é no Oriente Médio que nós tivemos ali, que a humanidade, que nós tivemos ali as primeiras cidades, né, construídas, que foram no Oriente Médio, onde que nós temos também as três grandes religiões monoteístas do planeta, que são quais? Judaísmo, cristianismo e o islamismo, tá? Lá na página 395 da apostila de vocês, nós temos lá um quadrinho verde. E eu gostaria de ler com vocês. Quem pode ler para mim ouro negro versus ouro transparente? O primeiro parágrafo. Quem lê para mim, por gentileza?
Charles, Isa, Fernanda, quem pode ler? Laura. Eu acho que eu posso ler, doutor. Você lê para mim o É no primeiro ouro parágrafo? negro versus ouro transparente. Isso. Tá. O Oriente Médio se destaca pela presença de vastas reservas de petróleo no Golfo Pérsico, tornando-se as receitas de exportação desse recurso a base econômica de vários países do continente, como a Arábia Saudita e o Irã. No entanto, conforme já estudamos, as riquezas geradas não são distribuídas de maneira igualitária entre a população, o que agrava contrastes socioeconômicos, e nem todos os países são grandes exportadores de petróleo e de economia industrializada. A Isso. abundância de petróleo na região vem acompanhada da escassez de outros recursos muito importantes. A água, grande parte da região do Oriente Médio se caracteriza pela ocorrência de climas áridos, semiáridos, sendo poucos os rios perenes. Perenes. O uso e gerenciamento de suas águas são um motivo de disputa entre os países da região. Consequentemente, ouro transparente. Água pode ser tão ou mais valiosa do que ouro negro, petróleo. A exploração de água subterrânea e desalinização Dessalinizada. da Isso. água do mar são algumas alternativas utilizadas pelos países da região. Isso. Então, ali no Oriente Médio, a gente tem muita escassez d'água devido ao clima que eles têm, né? Então, como vocês podem observar, esses países eles acabam retirando ali, por mais que eles possuem muito petróleo, eles têm ali a falta da água. Então, eles acabam retirando a água do mar e fazendo a dessalinização para a utilização, tá? Então, por isso que a água nessa região, ela o que? Ela acaba sendo tendo grande disputa por serem uma região muito árida, né? Semiárida. O que que acontece? Muitas vezes tem ali os rios, eles são rios que eles não são perenes, tá? Tem poucos rios perenes, que são rios que corre água o ano todo. São poucos rios perenes que tem, tá? Então, eles acabam tendo ali disputa entre os países por essa água. E a disputa ali que vai ter entre eles, quando acontece, assim, não tem ali uma industrialização, né? É mais Israel ali que tem uma industrialização melhor. A Síria está em conflito, né? Está com guerra civil. Então, a gente tem ali vários países do Oriente Médio que estão passando por problemas, tá? Problemas políticos, problemas sociais. E os Estados Unidos, eles têm interesse no petróleo, que daí também vai afetar ali os países, vai agravar ali mais o contraste, né? Socioeconômico desses países. Outra coisa que eu queria lembrar para vocês é o quê? Que a distribuição de renda nesses países ela não é igualitária, por mais que eles tenham muito exportam ali que alguns países são exportadores de petróleos, não são todos, né? Essa distribuição de renda deles não é igualitária, tá? É uma distribuição desigual. É a mesma forma assim que a gente vê aqui no Brasil, a forma como que é a distribuição de renda, por mais que é um país assim que tem um PIB alto, a distribuição de renda não vai ser igual para toda a população. A gente tem ali as diferenças, tá? Aí a gente tem na página 396 e 397 eu não vou trabalhar com vocês, tá? Porque é mais da área da história, tá? Então essa parte eu não vou trabalhar. Aí eu só vou trabalhar os conflitos entre os judeus e os palestinos na atualidade, tá? Então ali a gente tem o quê? Desde o período ali os judeus e os palestinos eles travam uma disputa, tá? E essa disputa elas têm ali entre o final do século XX e início do século XXI é marcada por altos e baixos, né, na busca pela paz. Eles estão buscando a paz, porém ainda não conseguiram entrar ali em um consenso, tá? Então, em 1987 temos ali a marginalização da população árabe palestina em Israel, tá? Essa população ela motivou ali realizado pelos motivou ali a ocupação, né, de territórios, tá? Num primeiro levante espontâneo realizado por palestinos civis, tá?
Isso na primeira intifada, certo? Como é conhecido ali na região. Aí, em 1988, a OLP ela declarou independência do Estado da Palestina. Porém, já ali na década de 90, houve que avanços começaram a ser realizados nesse sentido após o primeiro acordo de Oslo, em 1993. Aí, nisso, nós temos ali a chegada do século XXI. E aí a gente tem a segunda infanta palestina, que ocorreu em meio à retirada de Israel dos territórios palestinos. Então, dentro de Israel, nós temos vários territórios palestinos. E aí eles começaram retirada ali de povos de Israel do território palestino. Tá? Isso foi ali já agora no século XXI. E hoje, né, vários estados da Palestina é atualmente reconhecida como um estado observador, não membro pela ONU e pela maioria dos países membros, tá? Ela é um estado observador não membro pela ONU, porém a maioria dos países membros consideram ela como um estado, a Palestina como um estado, tá? Só vou ler para vocês aqui um parágrafo do texto. O território ocupado pelos palestinos é muito menor do que aquele ocupado pelos judeus, tá? Porque os judeus eles são o povo ali de Israel, tá? E apresenta escassez de recursos hídricos e condições socioeconômicas desfavoráveis. Tanto as fronteiras como o espaço aéreo e marítimo dos territórios palestinos são controlados por Israel, que ainda construiu um grande muro na Cisjordânia, segregando a população palestina. Então, ali o que acontece? Lá em Israel, eles construíram os muros para dividir essas populações, né, fazendo ali uma segregação da população palestina. Além disso, de acordo com a agência da ONU para refugiados, ainda existem mais de 5 milhões de refugiados palestinos vivendo em vários países do Oriente Médio. Que nem a gente pode ver nesse gráfico. Ó, aqui a gente tem vários povos palestinos que estão vivendo em várias regiões do Oriente Médio, tá? Então, é por isso que a gente tem esse grande número de refugiados, assim como ocorre na Síria uma guerra civil, né? Na Palestina também esses confrontos com os judeus, eles acabam morando em outros países, né, ali próximos ao Oriente Médio. Eles acabam saindo do seu país, né, ali do estado da Palestina e indo para outros lugares. Certo, pessoal? Aí eu separei duas atividades para serem feitas. A atividade da página 400 tem a atividade 1 e a atividade 3, tá? A atividade 3 está ali na página, a resposta está na página 398. E a atividade 1 está no começo do capítulo. Está na página 394. Certo? Aí vocês podem fazer essas duas atividades. Aí a gente já corrige. Vocês podem fazer, daí a gente já corrige. Alguma coisinha vocês vão encontrar da resposta da 3 na página 396 também. Está nas duas páginas. Laura fez, Lavínia, Pedro, João Pedro, Isa fez, Isa? Pode responder para nós? A número 1. Fernanda fez. Eu coloquei o
petróleo, a abundância de petróleo com a escassez de água, mas não sei se é isso. Isso, esse é um dos contrastes que nós temos ali verificado no Oriente Médio. Além desse contraste, nós temos outros, né? Qual que pode ser? Ele está certo, tá, Fernanda? Tá certo. Nós temos também os contrastes socioeconômicos, né, étnicos e religiosos, que a gente vê ali as diferenças, né, das populações no Oriente Médio, por mais que eles tenham ali a mesma característica, né, a aparência física que a gente consegue observar ali da população do Oriente Médio, por mais que é parecida, né, essa aparência física deles, a gente tem esse contraste, né, religioso, contraste étnico. Cada país ali do Oriente Médio tem ali suas características próprias, tá? Na forma de vestimenta. Ali a gente vê que o turbante também ele é muito comum entre a população do Oriente Médio, tá? Aí que nem você falou mesmo, abundância de petróleo, escassez de água também, as economias dependentes de exportação de petróleo e outras industrializadas, mas as industrializadas são em menor quantidade, tá? O Oriente Médio ele ainda está naquele processo de industrialização, não está totalmente, está passando por esse processo, né? Israel é um dos países que um país, né, que é mais industrializado ali no Oriente Médio, mas também é pela posição geográfica que ele se encontra também, né? Tem todos esses aspectos. Então essas são algumas ali das opções, né, que vocês poderiam ter, exemplos que vocês poderiam ter colocado ali de contrastes verificado no Oriente Médio que a gente pode estar verificando, certo? Aí a número 3, ali uma questão, analise as proposições sobre Israel e Palestina. O conflito entre Israel e Palestina começou no século XX, quando os judeus começaram a comprar terras na Palestina. Na década de 1930, milhares de judeus já viviam nesta região. Essa questão está verdadeira ou é errada? Aí a outra. O primeiro confronto armado entre Israel e a Palestina aconteceu em 1967, o que se convencionou chamar a Guerra dos 7 Dias. A mais importante, aí a terceira, a mais importante tentativa de paz entre Israel e Palestina durante o século XX aconteceu em 1993. Acordo assinado entre Yasser Arafat, líder da OLP, e o primeiro-ministro de Israel, Yitzhak Rabin. Em 2020, a nova tentativa de paz foi negociada pelos Estados Unidos sem sucesso, dando início à segunda infanta, o Levante Armado Palestino. Então, ali nós temos as 4 alternativas. Aí nós temos lá, assinale a alternativa correta. A letra A, somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras? Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras? Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras? Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras ou todas as afirmativas são verdadeiras? Qual que vocês acham que está certo? A, B, C ou D? Ou E? Quem fez essa? Pode responder para mim. A Laura fez? Qual que você acha que está certa? Olha, não tenho certeza, não sou a melhor aluna do mundo assim, sabe? Assim. Mas eu coloquei a B, mas talvez esteja errado, tenho quase certeza que tá errado. A B? B. Tá B ou errado. D? B de bola, mas também pode ser a B. Não, tá certinho, gente. A letra B. Somente a segunda afirmativa está errada. Por quê? Os primeiros conflitos da presença judaica ali entre Israel e os palestinos aconteceu na judaica, na região da Palestina, no início do século XX, tá? E os conflitos se intensificaram no período ali da partilha, né? Peraí.
no período da partilha do Estado de Israel, tá? Ali em 1948, tá? Opa, desculpa, da partilha da Palestina entre os Estados judeus e Palestina, em 1947. E da declaração unilateral da formação do Estado de Israel em 1948. Então, a partir disso, então a gente tem essas grandes extensões, né, empoderou-se essas grandes extensões das terras palestinas. A gente tem esses conflitos ali. Então, o primeiro conflito armado em Israel não aconteceu em 1967, e sim lá no início do século XX. Por mais que 1967 está no século XX, porém já está na segunda metade para o final. E não foi da segunda metade para o final, e sim foi no início do século XX. Então, a resposta correta é a letra B, somente as alternativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. Muito bem, minha gente. 9h58. Pessoal, lembrando, semana que vem, semana que vem não, essa semana a gente termina, né, o conteúdo que eu tenho aqui com vocês. Aí eu vou fazer um trabalhinho, só que daí eu vou fazer lá na plataforma, tá? De alternativa, daí vocês respondem e vou ver se eu consigo colocar lá para a resposta sair na hora, certo? Aí a resposta já sai na hora para vocês, vocês já sabem a nota final. Ok, meu povo? Beleza? Vocês se vestiram de caipira na sexta-feira lá da festa junina? Tá, que daí eu vou pegar os nomes de quem participou de caipira para eu dar a nota para vocês também. Beleza, minha gente? Então, até quinta-feira. Hoje nós terminamos. Bom descanso ali, boa terça-feira para vocês. Quinta-feira a gente se encontra. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau, tchau. Até mais.